Conviverem melhor com a dor na coluna? A queixa de dores na coluna é uma das queixas mais comuns no consultório de ortopedia. Acho assim como a gripe, acho que ninguém vai passar por essa vida sem ter um quadro de gripe, e acho que também ninguém vai passar sem ter um quadro de dor na coluna. Realmente a prevalência é altíssima. As dores na coluna, não só em idosos, todas as idades têm queixas de dor na lombar, e hoje em dia até as crianças têm tido queixas de dor na lombar, a gente pega no consultório. Elas normalmente são causas mecânicas. É claro que muitas das vezes o paciente tem alguma doença realmente de fato da coluna, uma malformação, por exemplo, uma deformidade que a gente chama em S, que é uma escoliose, ou uma cifose, que é aquela curva aumentada, como se fosse, o pessoal chamava antigamente de corcunda, né? Então tem doenças realmente da estrutura óssea da coluna, que precisam de atendimento especializado, de cirurgia em muitos dos casos. Mas a maior causa de dor na região da coluna, tanto de jovens quanto de indivíduos mais velhos, é, de fato, problemas mecânicos. São dores mecânicas, dores por sobrecargas, por alterações funcionais mesmo. O paciente não tem uma boa postura no dia a dia, no jeito de sentar, no jeito de dirigir. Às vezes de comer, a gente observa que a gente come inclinado para frente, né? Não volta, não repousa o garfo, não volta a postura. Dirigindo, às vezes fica na posição tensa e está dirigindo e está mexendo no celular, olhando para frente, olhando para baixo. Então, aquela tensão que a gente gera na nossa coluna, às vezes o jeito de dormir, né? Tem gente que gosta de dormir de barriga para baixo, não é legal. Nossa coluna tem uma curvatura que, quando você fica de barriga para baixo, você está fazendo uma força totalmente contrária à curvatura natural da nossa coluna. Então, assim, o jeito de dormir, o ideal é dormir de lado, um travesseiro que não fica o pescoço nem muito para baixo, nem muito para cima, que fica alinhadinho com a sua coluna. Um travesseirinho no meio da perna também, no meio da coxa, para poder alinhar a sua bacia, para que você possa ficar retinho. Então, assim, essa seria a melhor posição para dormir. Então, cuidados na postura no dia a dia, no trabalho, a ergonomia, cada vez mais, assim, as empresas têm essa atenção, a altura do computador, a altura da mesa. Eu, por exemplo, tenho sofrido com dores na coluna, no meu trabalho não tem muito o que fazer. Cirurgia, você fica às vezes 2 horas inclinado, fazendo uma cirurgia, dando ponto. Você sai com dor nas costas, independente da sua idade, você está indo além da capacidade de resistência mecânica que aquela estrutura tem. Nossa coluna, ela é sustentada, são aqueles ossinhos empilhadinhos, sustentada por uma série de músculos que tem que estar contraindo de modo uniforme. Se você ultrapassa aquele limite de contração, o seu músculo fadiga e aí ele vai gerar aquela absorção de carga que deveria estar sendo feita pela parte muscular, ela vai para todas as articulações, vai para os discos, vai para as articulações entre as apófises, entre os ossinhos lá da coluna, e aí você começa a ter dor. As principais causas de dor, então, são dor por irritação dos discos, das facetas articulares, dos próprios grupamentos musculares que circundam a coluna. E como a coluna é uma região super inervada, onde é a caixa de força do nosso corpo, né? Dali que sai toda a inervação, toda a fiação que leva os estímulos de sensação, de movimento e de dor para o nosso corpo. Então, se a gente tem um problema na coluna, ele pinça, às vezes ele irrita o nervo, e a gente tem dor não só na coluna, tem aquela dor que vai para o braço, aquela dor que vai para a perna, aquela dor que não passa com anti-inflamatório normal. E assim, uma coisa que é importante, quando você está com uma dor na coluna, pode ser sim doenças mais graves, mas de fato a maior parte das vezes é doenças mais leves. E mesmo nas doenças mais graves, que no caso a gente pensa assim, hérnia de disco, né? Estou com uma hérnia de disco. O que é isso? O disco que amortece o movimento entre as nossas vértebras, ele sai fora do lugar que ele devia estar. Hérnia é quando algo sai fora da posição que ele devia estar. Uma hérnia inguinal, aquele tecido do abdômen, vai para uma região inguinal, por exemplo, que não deveria estar. Então, o disco da coluna ele sai da região normal e muitas das vezes ele vai comprimir o canal vertebral, ele vai comprimir a saída de um nervo. Mas mesmo nessas lesões mais sérias, o nosso corpo ele tem uma capacidade de recuperação. A maior parte das hérnias regride a ponto de que o paciente fique assintomático nos primeiros 3 meses de tratamento. As indicações assim, de cirurgia, de abordagens mais agressivas em relação às dores de coluna, seriam, até para passar para a população os sinais de alerta, seriam aquela dor intratável, que não melhora com analgésicos fortes, opioides, tramal, codeína, morfina. Aquela dor que está associada com alterações neurológicas, principalmente perda de força. Perda de força é um sinal de gravidade. O paciente está com uma dor na coluna lombar e perdeu a força no membro inferior. Está com uma dor na cervical e perdeu a força no braço. Então, esse sim é um caso de indicação cirúrgica mais imediata e mais urgente.
mas a maior parte dos casos resolve com tratamento conservador. A gente tem fisioterapia, tem osteopatia, que é uma modalidade de fisioterapia mais diferenciada. Temos, em relação à prevenção, modalidade de RPG, Pilates também está bastante em moda, yoga ajuda bastante, trabalha bem a questão do alongamento, da resistência muscular. Então tem bastante formas de a pessoa se prevenir e mesmo com um problema se tratar sem precisar de uma cirurgia ou de tomar um